Oi, gente, a Black Friday chegou no cursos.pastorlobo.com. Os nossos cursos estão com 90% de desconto, então você pode parcelar cada curso em 5 vezes de apenas R$6 no cartão ou à vista no boleto. Não perca essa oportunidade, digite lá o código de desconto Black Friday na página de pagamento, tudo junto com letra maiúscula, e aproveite que a promoção vai só até domingo. Deus te abençoe. Oi, gente, graça e paz. Sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodos de Libertação e Batalha Espiritual. É um instituto voltado ao treinamento na área de libertação, batalha espiritual e cura da alma. Também pastor de uma igreja linda, a Igreja Batista de Bom Retiro, aqui em Curitiba, Paraná. E esse canal foi criado para abençoar a sua vida, para responder às perguntas que são mais incisivamente enviadas para nós. E a pergunta de hoje é uma pergunta que causa muita histeria, muita confusão, traz assim muitas dúvidas. Crente, gente, o cara é crente, a menina é crente, o rapaz é crente. O crente, ele pode ficar endemoniado? Essa é uma pergunta muito interessante. Mas antes de responder, eu vou te pedir, se inscreve no canal, aperta o sininho para você ser avisado que chegou a mensagem, dá um like e compartilha, porque isso é muito importante para que outras pessoas possam receber essa mensagem. Crente pode ficar endemoniado. Interessante que eu leio muito sobre isso, já li muito sobre isso, hoje eu sou autor de livros, mas existe assim uma guerra acadêmica, teologicamente falando, pessoas seríssimas defendendo as duas posições e são assim redutivos. Não, o sujeito se encontrou com Jesus, ele nunca vai ficar endemoniado, porque é maior que está em nós do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo está aqui, como é que o diabo vai entrar aqui dentro também? E tem outras pessoas que defendem outras posições teológicas. Não, o sujeito ele pode ficar endemoniado, é só ele dar brecha para o diabo. Agora, o que é importante? É importante a gente perceber que existem cristãos que estão lutando contra os pecados ocultos até a exaustão ou vivendo a desmoralização. É muito interessante isso. Pessoas que não conseguem vencer o pecado, que começam a duvidar da sua própria salvação. Eu quero citar alguns textos da Bíblia. Um deles muito conhecido, 1 João 4,4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então, existe uma palavra bíblica que diz que alguém que está dentro de mim, que é o Espírito de Deus, mora dentro de mim, é maior do que aquele que está no mundo. Isso é 1 João 4,4. 1 Coríntios 6,9 diz, acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? O que é um santuário? Santuário é um local de exclusividade. Então, tem alguns lugares no litoral brasileiro que são santuários das tartarugas marinhas. Ou seja, ser humano não entra lá. Não entra. São santuários dos golfinhos, ou seja, é proibido você passar com a lancha, é proibido você passar com o barco, é proibido você nadar, porque aquilo ali é uma área de reserva, uma reserva ambiental, é um santuário. Na África tem um santuário dos gorilas, né? Em algumas regiões na África, no Quênia, na Nigéria, são áreas que são santuários de outros bichos. No nosso coração, é um santuário de quem? De Deus. É Deus que habita aqui. Aí a pessoa pergunta, pastor, como é que alguém que Deus mora dentro dele pode ficar endemoniado? Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu vou nas igrejas e quando eu chego nas igrejas, os pastores invariavelmente perguntam assim, pastor, você faz um processo de libertação com a minha igreja? E eu tenho uma maneira assim, que é bíblica, muito bíblica de fazer libertação. Eu parto de um princípio da confissão de pecados, purificação pelo sangue, você confessa pecado, o sangue de Jesus te purifica, você desautoriza o espírito imundo, você dá uma ordem para sair. O interessante é que, invariavelmente, gente, cada 100 igrejas, 98 igrejas, tem pessoas que estão dentro da igreja, que são batizadas, se dizem crentes, e que ficam endemoniados, muitas vezes terrivelmente endemoniadas. Eu quero citar aqui Mateus capítulo 12, fala que quando o espírito imundo ele sai do homem, ele anda por lugares
desertos, ele busca repouso, não encontra repouso em lugares. Ele diz, eu voltarei para a minha antiga casa, onde sair, ele chama o corpo da pessoa de casa, a habitação do espírito imundo. E voltando, acha ela desocupada, varrida e adornada. Ela foi purificada, está desocupada, está preparada para receber alguém. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, 7 demônios piores que passam a habitar ali. E a situação dele fica pior do que quando ela foi liberta. Então, gente, crente pode ficar endemoniado. Muita gente que se diz crente, que foi batizado, que está na igreja, infelizmente fica endemoniado. Mas algo incomum. O que é incomum na vida dessas pessoas? Na vida de toda pessoa que está aprisionada por um espírito imundo é o quê? É o pecado pessoal. A pessoa vive no pecado secreto. Ela foi batizada, ela confessou Jesus, ela está na igreja, mas ela está vivendo absolutamente do jeito que o diabo gosta. Ela está juntada em julgo desigual, ela está vivendo uma ilegitimidade no seu casamento, está se prostituindo, está vivendo uma imoralidade sexual, ela tem um vício que ela mantém em secreto, mas ela está dentro da igreja, ela está lutando ali contra o pecado e tudo, mas ela está dentro da igreja, mas ela não consegue romper com isso. Há algum tempo atrás, tratei de uma pessoa casada que amava o seu cônjuge, um rapaz, falou assim, pastor, eu amo a minha esposa, e fui fazer o processo de libertação com ele, porque durante a visita na igreja, lá houve uma manifestação na vida dele. Ele falou assim, pastor, eu sou crente, pastor, estou aqui na igreja há mais de 15 anos. Como é que isso aconteceu comigo? E aí nós fomos investigar as razões, né? Ele tinha sofrido uma consagração na infância a um espírito imundo, aos pais dele, né? Tinham dedicado ele a um demônio de sensualidade. E ele não conseguia se libertar disso. Então ele foi entrando na igreja, levantou a mão, aceitou Jesus, passou por um processo de discipulado e tal, mas ele nunca conseguiu romper com aquele pecado, apesar de ser membro da igreja. Então, pecado pessoal ou consagração da iniquidade dos pais. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Muita gente fica preso nessas heranças familiares, nas mentiras do inimigo. Então lembra, expulsar demônio, gente, não é libertar. Não é. Expulsar demônio é um lado. A libertação é você curar, tirar as causas pelas quais o demônio está ali. O diabo sempre vai se alimentar de quê? De sujeira. Então lembra, o nosso corpo, nossa casa, nosso corpo é casa espiritual. O apóstolo Pedro deixa isso muito claro, somos casa espiritual de Deus. Agora, se você começa a abrigar no teu coração ódio, violência, culpa, falta de perdão, amargura, idolatria. Tem gente que é crente, gente, e vai consultar horóscopo. Eu vejo assim, algumas pessoas, inclusive, me seguindo nas redes sociais. Fulana, cristã evangélica, signo, aquário. Gente, tem sentido isso? Algo que Deus diz que ele abomina. Abomina. O que é abominação, gente? É o desprezo a ponto de você profanar a presença. Então o sujeito é crente, mas ele ainda precisa ir passar na benzedeira, o sujeito é crente, mas ele ainda precisa tomar um passo não sei aonde, o sujeito é crente, mas ele tem uma vida sexual absolutamente torta, ele já teve 5, 6, 12 parceiros sexuais, enfim, a pessoa é crente, mas ela hospeda iniquidade. Então lembra disso, quem hospeda iniquidade faz um convite para Satanás entrar na sua vida. Então, essa figura da casa, somos casa de Deus, somos casa espiritual, você pode abrigar tanto Deus quanto o inimigo. Então, se você abriga pecado, se você não confessa o teu pecado, a tua vida se torna abrigo por uma invasão múltipla do inimigo. Então, quando a gente lê Mateus capítulo 12, se você pegar o verso 45, vai dizer o seguinte, 7 espíritos piores entrando ali passam a viver ali. Então, o pecado o que é? É o material de construção
para os demônios. É interessante que Deuteronômio capítulo 23, de 9 a 14, Deuteronômio é um livro que fala sobre preparação de guerra, capítulo 20, capítulo 23, ele está preparando Josué para os combates que ele vai ter logo em seguida. Ele fala, quando o exército sair contra os teus inimigos, te guardarás de toda coisa má. Por quê? Porque Deus está no teu arraial para te livrar, entregar aos teus inimigos, e o teu arraial tem que ser santo, para que ele não veja o mal em ti. Então o que ele está dizendo? Que a nossa vida, gente, tem que abrigar a santidade. Não adianta você dizer que é crente e viver no pecado. Não tem jeito. Então, lembre desses princípios. Número 1, demônios são parasitas. O que é um parasita? É alguém que se alimenta da vida do outro. Um parasita se alimenta, um piolho, se alimenta do sangue que você produz. Então, ele se alimenta de pecados e iniquidades. Número 2, demônios habitam na lixeira, são espíritos imundos. Eles necessitam do pecado e da iniquidade. Não adianta você dizer, sai em nome de Jesus, sai em nome... Você tem que tirar o quê? O alimento dele. Tá bom? O foco não é o demônio. A presença do demônio é um efeito colateral do pecado escondido. Tá bom? É isso que você deve saber. E a essência da libertação vai ser sempre o quê? A santificação. Então não se preocupe tanto, você vai expulsar o demônio uma vez, mas não se preocupe tanto em remover o inimigo, se preocupe em trazer Deus para dentro da vida da pessoa. Então, se a pessoa se purificar, se ela viver em santidade, o que vai acontecer? Deus vai vir habitar nela. Aí Deus vai ser o quê? Vai ser aquele que mora nela. A maior questão em batalha espiritual, gente, eu preciso sempre ensinar isso, não é a presença dos demônios, não. É a ausência de Deus. É gente que vai banindo a presença de Deus. Toda infestação demoníaca, ela sempre vai ser um resultado de quê? De você expulsar Deus da sua vida. Ou de uma área da sua vida. As áreas da sua vida que você fracassa, são áreas em que você não deixa Deus entrar. Ah, pastor, a minha vida afetiva não dá certo. Sabe por quê? Porque você faz do teu jeito. Deus diz assim, não case com isso, com isso, com isso, com aquilo. Você vai lá e casa com aquilo, com isso, com isso, com isso. Isso não tem como dar certo. Não tem como você acertar querendo, por exemplo, começar uma vida do casamento, em vez de você começar no altar, você começar na cama. Você tem bênção nisso? Deus abençoa a mentira? Não abençoa a mentira. Então você quer começar um negócio com roubo, com fraude. Ah, por que eu perdi tudo? Porque você semeou errado. Vocês estão entendendo isso? Então, a verdadeira libertação, ela deve atrair atenção para Deus. Dentro da visão bíblica, ela exalta o poder de Deus. Então, crente pode ficar endemoniado, gente? Olha, você não vai encontrar nenhum argumento bíblico para dizer assim, ó, não, o cara é crente, ficou endemoniado. Você não vai encontrar. Você vê gente cheia do Espírito de Deus que ficou endemoniado, vê. Pega aí 1 Samuel capítulo 10, tem a história do rei Saul. A Bíblia diz que ele foi possuído pelo Espírito Santo, ficou cheio do Espírito Santo. Isso foi em Samuel 10:1, em Samuel 10:10. Ele está profetizando entre os profetas, cheio do Espírito Santo. E no final da vida dele, ele vai se suicidar, porque um espírito de morte atormentava ele. Ele é visitado por um espírito de morte. Então, tem muita gente que começa bem e termina mal. Muita gente que começa bem e termina mal. Mas por quê? Isso é o resultado dele abrigar pecado. É por isso que não é que você pecou hoje, teve uma discussão com alguém, olhou com o teu olhar de uma maneira sem santidade para alguém, você vai ficar endemoniado. Não é isso, não. Mas é o costume de pecar. É isso, esse é o problema. É o costume, quando o pecado se torna o quê? Costumeiro na vida da pessoa. Então, crente fica endemoniado, gente, biblicamente, você encontra alguns exemplos. Teologicamente, eu não encontro nenhum exemplo, mas na prática, um monte de gente na igreja que se diz crente acaba ficando endemoniado sim. Por quê? Porque permanece no pecado. É só isso. Tá bom, gente? Deus abençoe a sua vida. Se você quiser fazer os nossos cursos, entra lá na plataforma de ensino à distância, cursos.pastorlobo.com. Amém? Deus abençoe. Nossos livros e outros mais, nós estamos colocando mais 20 livros na nossa loja virtual, www.institutoexos.com. Tá bom? Deus te abençoe. Dá um like, compartilha, se inscreve no canal. E Deus te abençoe. Fica na paz, gente. Deus te abençoe. Fica com Deus.